Muito estimado Padre Jarbas, nosso diácono Santos, equipe de liturgia, do canto, das leituras, da acolhida, povo de Deus, aqui deste lugar tão bonito, na nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde está nascendo mais uma comunidade para a nossa diocese, a comunidade do Bom Jesus da Lapa de Formosa. Quero aqui agradecer o trabalho do Padre Jarbas e a sua visão de futuro, de investir fora da matriz, embora a matriz esteja sendo também construída, para que haja outros espaços de celebração e de vivência da comunidade. Esse bairro chama como, Padre? É a Vila Verde aqui. Primeira vez que venho aqui, fico encantado já com as obras aqui do nosso salão e o terreno ao lado para a futura igreja dedicada ao Bom Jesus da Lapa de Formosa. Será a terceira igreja dedicada ao Bom Jesus na nossa diocese. Primeira a Terra Ronca, já 97 anos de romaria. Nós estamos incrementando aquela romaria para que ela ganhe um vigor de santidade maior. E temos também na paróquia de Mambaí, acho que é a comunidade do Machado, onde a capela também é dedicada ao Bom Jesus da Lapa. E aqui a terceira. Isso é muito importante, pois atende uma perspectiva de evangelização muito presente na Igreja do Brasil. Alguns anos atrás, nós, os bispos, aprovamos o documento 100 da CNBB, um documento que incentiva as paróquias como comunidade de comunidades. Então você tem a sede paroquial e em volta as comunidades, tanto as rurais como também as urbanas, que vão formando esse corpo bonito que é a Santa Igreja de Cristo. É tão maravilhoso isso que nós podemos pensar. Começamos uma comunidade pequenininha aqui no bairro, bem pequena, mas aqui está a igreja. Toda a Igreja Católica está aqui, porque aqui nós rezamos pelo Papa, pelo Bispo, pela Igreja, nós invocamos os santos, a intercessão deles, rezamos pelos mortos, enfim, nós somos a igreja militante aqui no Vila Verde. Essa comunidade nasce e quem sabe um dia lá na frente não vai ser paróquia. Eu comecei pelo menos 3 comunidades assim e hoje todas as 3 são paróquias. E uma era interessante, lá em Uruaçu, a comunidade de São José Operário, que chamava Vila da Palha. Depois passou a chamar Setor Aeroporto. E lá tinha uma igrejinha que era um salãozinho multiuso, menor do que esse aqui, onde celebrava a missa, onde se fazia as festas, onde o povo fazia celebrações, comemorações de aniversário, essa coisa toda. E um dia chegou para nós a dona Folosina, uma senhora muito rezadeira. Ela disse: Padre, eu acho tão estranho a gente rezar a missa aqui, porque aqui o povo dança, faz festa. Parece que a gente precisava ter um lugar só para rezar. Olha, veja como o Espírito Santo age. Aquela idosa, rezadeira, piedosa, já morreu há muitos anos, me disse isso. E eu comecei a pensar, e ela tem razão. Vamos fazer a missa no meio da rua? Aí começamos, cada domingo eu passei a missa para o domingo, 8 da noite. Eu celebrava, às vezes, na catedral, 7 horas, já entrava na minha caminhonetinha, dessas pequenininhas, essas caminhonetas da Fiat, já de paramentos, saía da missa, quando o bispo não podia celebrar para a gente, saía de paramentos, um menino para tocar, uma caixinha de som, um altarzinho do tamanho dessa mesa em cima da caminhonetinha, chegava lá, ligava o som na casa de uma pessoa que oferecia e ficava debaixo do poste. Só quando estava chovendo que não tinha missa. A gente fazia a credência na cabine da caminhonete e eu em cima ali pregando.
Aí um dia um outro senhor, o senhor Firmino, acho que era esse o nome, o senhor já idoso, depois de uns 2 anos a gente celebrando a missa assim, nas ruas, eu dei o nome ao projeto Cristo Vai às Ruas, para a nossa missa. Ele falou, senhor padre, nós podíamos pensar em fazer nossa igreja. Eu falei, exatamente isso que eu estava esperando. Porque a gente tem que esperar o Espírito Santo agir no povo para a comunidade dar certo. Aí nós tínhamos um terreno lá, a gente fez um sacrifício, compramos esse terreno, e depois apareceu um outro terreno ao lado, eu fiz das tripas o coração, mas compramos 36 lotes, praticamente uma grande quadra. E ali fizemos um salão, uma igreja simples, hoje é paróquia, São José Operário. Terreno grande, que eu tinha a ideia de fazer ali um abrigo de idosos. Hoje é paróquia. Uma paróquia muito movimentada, com todos os ministérios. Só para vocês terem uma ideia, nessa comunidade lá, era tanta gente que foi ajuntando, que eu criei lá o grupo de 5 do dirigente do ECC. A gente tinha o ECC lá e também da paróquia, que era feito no seminário. Então, uma semana antes, a paróquia fazia o ECC e deixava tudo montado para eles, porque eles não tinham condição econômica para fazer. Então, a gente fazia 2 encontros do ECC, um da paróquia e um da capela São José Operário, que hoje é paróquia. E foi uma coisa maravilhosa. A comunidade nasce assim, e é muito bonito. E qual é a espiritualidade do padre diocesano? Isso eu aprendi com Dom Valmor, um grande amigo, que é o arcebispo de Belo Horizonte, quando ele era padre e reitor do seminário Santo Antônio, lá de Juiz de Fora. Ele foi pregar para nós no Rio de Janeiro, que era seminarista. E ele pregou um retiro bonito, falando da espiritualidade do padre diocesano, que deve ter a imagem de Jesus, o bom pastor. E ele dizia, qual é a missão do padre diocesano? Gerar comunidades para Cristo. Então o padre Jarbas está gerando, de dentro do seu coração, de pastor, de padre diocesano, essa comunidade do Bom Jesus da Lapa de Formosa. E com certeza aqui vai florescer um lugar de muita santidade. Aqui no futuro as crianças serão batizadas, os casamentos serão aqui realizados, as crismas. Aqui será uma comunidade muito própria, unida com a paróquia, mas uma comunidade com uma vida espiritual, com adoração ao Santíssimo. Então vocês têm que começar a sonhar com isso. Cristo já colocou no coração do padre Jarbas para gerar essa comunidade para ele, e pronto, nós estamos caminhando e a comunidade já está com um bom começo. Com certeza, aqui vai ser uma grande dádiva para nosso Senhor, o bom Jesus. E o bom Jesus vai realizar muitas bênçãos aqui. Porque o bom Jesus, que nós celebramos nesta comunidade este ano pela primeira vez, é o mesmo que socorreu a igreja dos apóstolos na barca que só sobava no mar, se afundando. E Jesus vem andando sobre o mar para salvar os apóstolos que estavam naquela barca e ela estava quase afundando. E Jesus vem, e eles ficam com medo, não quer entender que é Jesus, acha que é um fantasma. Mas quando Jesus fala, coragem, sou eu, não tenhais medo, então eles entenderam, é o Senhor. E Pedro, então, pede para ir ao encontro. Venha, diz. E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentiu um vento tão forte, era uma tempestade em alto mar, que ele ficou com medo e começou a afundar, gritando, Senhor, salva-me. E Jesus então estende a mão a Pedro e o tira daquele quase afogamento e diz para ele, mas homem de pouca fé, por que duvidastes? E assim que subiram ao barco, o vento acalmou, prostraram-se diante de Jesus, dizendo, Tu és, Senhor, verdadeiramente o nosso Deus.
É lindo isso. É uma das passagens mais bonitas do Evangelho. E nosso Senhor vai dizer para eles não ter medo. O Senhor Jesus diz aquela frase que João Paulo II falou pela primeira vez como Papa, quando apresentado naquele 28 de outubro de 1978, no balcão da Basílica, no Vaticano. Papa jovem, com 58 anos, polonês, um homem muito bonito, um homem muito místico, com aquele olhar para o infinito, olhou a multidão na praça e diz: non avete paura, não tenhais medo, não tenhais medo. Os católicos são os verdadeiros cristãos que nasceram da coragem de Jesus, da coragem divina. Nós não somos criados pelo medo. Nós somos criados para a coragem. O católico é chamado a ser corajoso, a vencer primeiro a si mesmo. Que a grande batalha nossa é contra nós mesmos, contra o pecado original que nós nascemos com ele, foi perdoado no batismo, mas as consequências desse pecado, que é a concupiscência, está dentro da gente. Então a comunidade que nasce é chamada a ser uma comunidade humilde. Cada um reconhecendo: eu sou fraco, eu sou pecador, eu preciso da ajuda divina para ir adiante. Agora, meus irmãos, o dia que o padre Jarbas conseguiu o terreno e falou: aqui vai ser uma capela, o inferno, lá nos seus departamentos, elegeu alguns demônios para ficar aqui, para tentar a comunidade. Então, quando começou, não pensem vocês, o diabo não entra aqui, porque aqui é sagrado, mas ele está por perto, para provocar divisão na comunidade, para colocar ciúmes nas pessoas, o ciúme do diácono, o ciúme do ministro da comunhão, o ciúme de quem trabalha. Divisão. E também o diabo coloca preguiça no coração da comunidade para a comunidade não crescer. Uma vez, trabalhando uma capela, que depois virou paróquia, era município, mas era capela da paróquia Santo Antônio de Mara Rosa, lá no São João Batista, na Amaralina. Aquela comunidade estava crescendo devagar, e a gente sentava para programar as coisas, e o tesoureiro, que eu acho que ainda é vivo, sempre: mas isso não vai dar certo. Tudo que a gente propõe: padre, esse trem não vai dar certo. Um dia eu falei: olha, Deus está me dando a visão, você é o azanga sabão dessa comunidade. Porque minha mãe, quando ia fazer o sabão na roça, aí tinha a vizinha nossa lá, que tinha o olho ruim. Então minha mãe fazia geralmente o sabão à noite, porque ela morava perto, tudo que ela olhava não prestava. Um dia a minha mãe fazendo o sabão, ela chegou inesperadamente e olhou o sabão não embolou. Ficou só aquela sapiroqueira, né, o sabão. Não embolou de jeito nenhum. Se ela olhasse um porco no chiqueiro, o porco não engordava. Se ela olhasse uma galinha chocando, os ovos goravam. Tinha um olho muito ruim. Então, minha mãe falava: ela é a zanga sabão. Então eu falei para o nosso tesoureiro: você é uma zanga sabão, vamos fazer sim, e vai ser desse jeito, e no final você vai ver que deu certo. Então fizemos a promoção, no final deu certo, e ele falou: padre, o senhor tinha razão. Foi para você aprenda a não ficar com esse olho ruim para as coisas da comunidade. Na comunidade a gente não pode ter esse espírito de medo. Nós não vamos fazer essa novena assim porque não vai dar certo. Vai dar certo. Bata o joelho no chão, reza, a comunidade tem que ser unida. Vocês têm que ter um amor muito grande uns aos outros, gente. Porque aqui a comunidade é uma comunidade simples. É um povo que luta, que trabalha, que peleja para poder sobreviver. E tem a igreja que a gente tem que cuidar. Às vezes vocês vão ter que vir trabalhar nas coisas da capela aqui cansados. No mutirão, nas coisas que vão fazer. Mas é isso que dá vida às coisas de Deus.
Eu vejo lá em Planaltina, Goiás, que é uma cidade dormitório. O povo ali todo dia, 4 horas, 4h30 da manhã, está saindo nos ônibus para ir trabalhar em Brasília. E chega à noite, ainda vai para as coisas da igreja. É um povo teimoso. Planaltina é um povo teimoso, o povo da igreja. E às vezes faz que as festas lá, que as coisas grandes, termina meia-noite, e o povo ainda vai trabalhar 4 horas da manhã, o povo está lá, trabalhando. Por isso que a igreja cresce. E eu perguntei para uma senhora, mas como a senhora aguenta? Eu falei, Deus me dá força. E é verdade. Quando se tem fé, o mar não afunda a gente. Então a comunidade católica ela tem que ser unida. Vocês não têm nada que deixar nascer capim de fofoca na língua. Ficar fofocando, falando mal do padre, falando mal do diácono, falando mal de uns dos outros, falando mal dos líderes da comunidade. É todo mundo unido, porque nós queremos chegar no céu juntos. Aqui na terra, Padre Jarbas, o senhor é o bom pastor desse povo, dessa grande paróquia, que está crescendo muito a paróquia Nossa Senhora Aparecida. E o Padre Jarbas está nessa luta para construir agora 2 igrejas. Então é sinal que eu nem vou pensar em mexer no senhor aqui. Deixa o senhor quieto aqui. O senhor ir fazendo. Porque o padre que começa um trabalho desse tamanho, ele tem que ver a conclusão. E a nossa igreja Nossa Senhora Aparecida é uma bênção, uma grande tenda de Nossa Senhora nesta área da nossa cidade. Então o padre aqui no mundo, ele vai na frente. O bispo também, com o cajado, batendo na cabeça do bode do inferno, que é o Satanás. Batendo. Você vai na frente, vigiando, abrindo o caminho. Então o Padre Jarbas veio aqui abrir o caminho para começar essa comunidade. Ele vem à frente, o bom pastor vai à frente. Mas quando na glória final, quando depois do juízo universal, quando Jesus voltar, separar os maus dos bons e chamar os bons para o céu, lá na porta do céu, o Padre Jarbas não vai na frente, ele vai ficar na porta do céu olhando o seu povo entrar. É o bom pastor contemplando a obra do seu trabalho, vendo as crianças que ele batizou entrar, os que casaram, os que ungiram, os que ele celebrou as exéquias, entrando, as almas puras, santas, luminosas, sendo acolhidas por Nossa Senhora, pelos anjos, pelos santos, e depois o padre entra atrás. Será o único momento, Padre Jarbas, da nossa grande glória, por assim dizer, do nosso pastoreio. Que aqui no mundo não, a gente sofre, né? Além dos problemas de saúde, os problemas econômicos, a administração é difícil, o padre sofre, o bispo sofre. Mas na porta do céu nós vamos ser glorificados porque nós preparamos o nosso povo para entrar no céu. E eu quero estar junto do padre para toda a diocese, os padres, a gente assistir a nossa diocese, a multidão, desde o tempo da criação da prelazia, entrando no céu, e nós, Dom Vitor, Dom João, os outros bispos que já morreram, Dom Dilme, etc., e nós também já deixamos o nosso corpo nesse mundo e agora fomos ressuscitados, vendo a nossa comunidade entrar na glória. Esse será o momento definitivo. Será uma alegria que nós vamos entender. Naquele dia, nós, padres, vamos entender o significado do nosso sacerdócio. Levar o povo para o céu. Nós não vamos direto para o céu, só os que forem santos. O Padre Jarbas também vai direto para o céu. Eu até espero que ele vai para me ajudar depois a entrar no céu. Mas todos vão para o paraíso, uns para o purgatório, que no dia que Jesus volta, então, vai ser aquela reunião de todos os ressuscitados, santos, todos para entrar no céu. E será a glória da nossa igreja diocesana. E a igreja se faz assim, gente. As comunidades formam a grande igreja no mundo com o Santo Padre, o Papa Leão, que agora é o nosso pontífice reinante. Então, para mim, é uma alegria imensa poder celebrar esta missa hoje com vocês, nesse dia tão lindo, do 19º domingo do tempo comum, que nós estamos reunindo aqui. Eu quero agradecer a presença da Angélica, do seu pai, seu Agostinho, da sua mãe, Dona Rita, que vieram lá de Goiânia para visitar e celebrar comigo. E ela vai doar para essa comunidade, quando fizer a igreja, o altar,
o ambão e a pia batismal. Pode? Pronto, então a Angélica vai ser a doadora. Eu vou doar só o missal, que eu vou doar, depois passo para vocês o missal. A Angélica me ajuda muito as comunidades que estão nascendo. Então aqui é mais uma, e o Bom Jesus vai à frente, minha filha, para destravar todos esses problemas jurídicos, essa confusão toda que vocês têm que enfrentar como empresários do agronegócio, né? Então Deus vai abençoar muito vocês, o Bom Jesus vai acompanhar, como São Padre Pio, lá o que você ajudou a estar acompanhando, como Santo Expedito, que você sempre ajuda, ele vai acompanhar, para que tudo possa dar certo. E nós vamos rezar para que Deus mande muitos benfeitores, mas o mais importante é o realzinho que você coloca na bandeja da oferta. O seu dízimo que você coloca no depósito da igreja. A sua ajuda na festinha, na promoção, é isso. E eu quero que vocês, ao olhar isso aqui, quando vocês veem um tijolo, você fala, aqui está a minha ajuda. Aqui está o fruto do meu batismo, o fruto do meu trabalho como pessoa batizada, que é também para a nossa comunidade. Nós estamos vivendo tempos difíceis, economia muito difícil, dinheiro que não está valendo nada, mas a gente sempre pede e Deus vai nos socorrer. Mesmo nos tempos de inflação de 80%, a gente ainda conseguia fazer as coisas. E não é dificuldades que vai impedir que o Bom Jesus da Lapa de Formosa vai ter seu templo bonito aqui, se Deus quiser. E eu termino fazendo uma lembrança do livro de Reis, do profeta Elias, que depois de batalhas terríveis sobe ao monte para experimentar Deus. Vem uma tempestade e ele sabe, não é. Quebrava os rochedos. Depois vem um fogaréu, não é. Depois vem um vento e um terremoto, não é Deus. E depois veio uma brisa leve. Aquela calmaria, agora é Deus que está passando. Essa calmaria de Deus que vai passar sempre na nossa comunidade do Bom Jesus e vai trazer paz para as famílias aqui, para todos nós, para esse projeto divino que nasce aqui. Saibamos ouvir Deus no silêncio da brisa da noite, o silêncio da brisa da manhã, do dia. Vamos aprender a sentir a presença de Deus. Santo Agostinho dizia, eu tenho medo do Deus que passa. E ele não percebe. Nós precisamos sempre abraçar Jesus. Que o Bom Jesus fortaleça vocês. E que Nossa Senhora que esteve aos pés da cruz de Jesus na cruz, interceda por esta comunidade para que ela seja mais uma coroa de Deus no coração da nossa grande e formosa. Assim seja. Amém.